Cara, eu queria explorar um pouco o teu momento aí com o Hamilton de Holanda. Foram alguns bons anos juntos, né, cara? Até hoje. Até hoje, Até né? hoje, graças a O Deus. Hamilton tá morando no Rio? Hamilton tá no Rio. Ah, depois faz a ponte pra ele vir aqui, pô. Ô, Hamilton, Ah, pô, que Hamilton, isso, claro, pô. pô. É, eu falei no início, quando a gente abriu o podcast aqui, cara, que quando eu cheguei na Berkeley em 2005, eu fui fazer uma prática de conjunto com o Dave Holland, o baixista, cara super requisitado dos Estados Unidos, e ele, quando soube que eu era brasileiro, falou assim, cara, o álbum mais lindo que eu já ouvi foi esse álbum. E ele falou Hamilton de Holanda, de Holanda. Eu não sei estranho, eu falei, hã? Aí eu falei, Hamilton de Holanda. Ele falou assim, cara, que coisa linda, realmente impactante, né, cara? Então, fala um pouco do Brasilianos em diante, que foram dois, né? São 3 São brasilianos. três, né? Todos você gravou? Todos. Então, na verdade, o Brasilianos, ele é uma dissidência dos brasilienses, né? Que é a relação que a gente já tinha em Brasília, especialmente o Hamilton já tocava com ele lá, o Daniel Santiago, que também a gente se encontrava, que depois ficou muito parceiro do Hamilton, o Gabriel Grossi, gaitista, que também, pô, um louco, virtuoso. Monstro, né? Ele é de Brasília, o Gross também? O Gabriel não só é de Brasília, como foi meu colega de escola desde o primário, sei lá. Então vocês batem idade, então? O Gabriel é um ano mais velho que eu. É porque eu pulei uma série. Ah, Por isso que também cheguei, pegou no 17 aqui. entendi. Mas aí, enfim, a gente já tinha essa relação de lá, mas o cara que conectou o grupo, que em primeiro momento era um quarteto, foi o Daniel Santiago. Quando o Hamilton foi morar um ano na França, tinha ganho o prêmio Icatu, estava voltando para o Brasil e meio, para onde eu vou? Vou para Brasília, vou não sei o que e tal. E o Daniel meio que convocou, vem para o Rio, tá todo mundo aqui e tal. E a gente montou a primeira versão, que ainda não era Brasilianos, quer dizer, que era o Hamilton de Holanda quarteto, com o Márcio Bahia, que, putz... Nossa, Bahia é um monstro. Monstro, que baterista, que músico. E aí, a gente gravou esse primeiro disco, que chama Música das Nuvens e do Chão, e o Gabriel participou. E a partir dali, o Gabriel entrou no grupo. Então virou o Hamilton de Holanda Quinteto, e ele veio com essa série, que acabou virando uma série de 3 discos, né? Que foi o Brasilianos 1, Brasilianos 2 e o Brasilianos 3, que é, na verdade, a suíte monumental que eles compuseram para Brasília, ele e o Daniel, que a gente gravou numa versão com orquestra, quinteto com orquestra. Só que depois tocada só pelo quinteto. Entendi. Então, e aí, cara, além do Hamilton estar quer dizer, o Hamilton, ele é no melhor das expressões, uma máquina, né, cara? Ele é um cara de muita realização, ele é um cara de muito posicionamento, expressão, de movimento, ele tá o tempo inteiro se movimentando. Pô, o cara mudou o instrumento, mudou a maneira de tocar um instrumento, colocou 2 cordas a mais no bandolim oficialmente, transformou o bandolim num instrumento polifônico, né, de se autoacompanhar, de tocar com acordes e, enfim, tudo isso. Agora toca com pedal, toca com... Ele não para de criar e não para de mover. Hoje está conectado com os maiores músicos do mundo. Vai ter agora um show com o Gonzalo, tá tocando com os caras, enfim, de Snark Pup. O Hamilton é um capítulo, assim, que é muito realizador. E ele juntou com o Daniel Santiago, que é uma mente criativa impressionante também. Da pesadíssima, violonista e guitarrista. E aí eu tava saindo desse... Foi o momento até que... Acho que foi o primeiro momento que eu me posicionei para mim mesmo, né? Porque a gente não se posiciona para os outros, né? Uhum. E eu falei, pô, cara, eu quero fazer isso. Eu tava trabalhando com muita gente no mercado, tava tocando, acho, com a Fernanda Abreu na época, que foi maravilhoso. É maravilhoso, um dos melhores lugares de tocar. Cara, lugar para tocar baixo, pô, a banda Black Hill é um dos melhores, porque o baixo ali, pô, Jamil, dos caras que passaram lá, Valdeci, Jorjão. A Fernanda Abreu é muito bom fazer o show dela para tocar baixo, enfim, né, lugares... Mas é gostoso, né? É gostoso, cara. Pô, tocar baixo nesses lugares é muito bom. E aí, eu falei assim, pô, fui até convidado para um trabalho muito grande na época, mas a gente estava no começo desse verão, estava quente, estava todo mundo trazendo a amizade, era um encontro de muitas coisas legais. Era música com amizade, com alto rendimento, com autobusca, autoconhecimento musical, um lugar onde a gente podia desaguar realmente tudo que eu tinha me preparado, todos nós, era uma simbiose muito legal. Então eu falei, pô, cara, quero viver esse momento aqui e
me posicionar dessa forma e trabalhar com esses caras, com o quinteto, que depois, que tava começando ali, cara, depois virou uma coisa exponencial. A gente começou a tocar em todos os lugares, todos os festivais, Europa. A gente ia 3 vezes por ano para a Europa. Às vezes eu ia lá, fazia 5 shows, voltava, ficava 3 dias e ia de novo, 4, 5 dias. Mas nessa época aí, você então não estava com nenhum outro artista? O artista era o Hamilton. Ah, Hamilton, você ficou exclusivamente fazendo isso. Assim, sempre trabalhei muito com gravação, projetos, banda base de eventos e tal, né? Mas não era exatamente uma exclusividade, mas era a minha prioridade, Sua prioridade. Viver aquele lance ali. E era a de todos nós, cara. Era muito legal. E aí a gente conseguiu trazer esse tão famoso samba de Brasília lá que o Djavan falou anos atrás, um jeito de tocar. Acho que a gente acabou influenciando também outras gerações, outros grupos que surgiram na época também junto. A música eu acho que teve uma... Pode ir para esse lugar também um pouco? Assim, teve uma queda do mercado do mainstream por uma série de motivos que se fosse citar, demoraria bastante tempo, mas acabou tendo uma certa queda disso. E isso gerou com que menos músicos estivessem trabalhando, na verdade, dentro desse mainstream e que tivessem que dividir um mercado segundo escalão com outros que estavam. Então, sim, o trabalho ficou mais difícil mesmo, né? Mais difícil, mais escasso. Teve uma readaptação, começou coisa de pirataria CD, baixa não sei o quê. Então, toda essa loucura meio junto. Então, não ficou muito diferente de você trabalhar com um artista do alto escalão e trabalhar com a música instrumental. Era uma diferença financeira que eu estou falando, muito pequena. Não era mais aquela turnê que você fazia e voltava para casa com um apartamento, trocando de carro, levando a mulher para Miami, né? Ou comprando 59 mil guitarras e baixos e tal. E depois ficando duro e vendendo tudo. Mas, então, não era tão diferente. Então eu fazia 5, 6, 7 shows com a Hamilton, estava muito próximo da minha renda que eu gerava. E ainda com, no momento, uma realização total. Então, foram anos assim. Acho que isso permanece até hoje. Grandes artistas... porque quando a ponta da indústria passa a não ser tão interessante, por mais que no Brasil a gente divida mercado... A gente não tem assim, um mercado autônomo. A gente está todo mundo embolado no mesmo lugar, né? Tá Hamilton, tá Thiago York, tá Hermeto Pascoal, tá a Orquestra Sinfônica do não sei o quê, tá Paula Fernandes. É todo mundo no mesmo lugar. Não tem, assim, um nicho de uma coisa, um nicho de outro. O cara que só sobre... Como nos Estados Unidos. Eu tenho amigos lá que são formados na Berkeley e tem mestrado em vários lugares, que o cara quer dar aula. Não é que ele não quer tocar com alguém porque ele não é capaz ou porque ele não é chamado. Ele não quer. E ele vai ter a vida dele ali tranquilo, com a mulher dele, com os filhos dele. Aqui, se você não tiver nesse bolo, na rádio que toca Nova Brasil, toca não sei o quê, é um bolo. Então, na hora que isso cai um pouco, que o dinheiro cai um pouco lá em cima, que as gravadoras meio que entram numa certa diferença, porque crise não foi bem o que aconteceu, diferença de método, abre o espaço. E aí começam a surgir os editais, começam a surgir as leis de apoio, e tudo isso voltado para a arte mais literal, né? Espetáculos de cinema, de teatro, a música em si. E aí isso tiveram algumas pessoas que foram... Cara, sabe que você, por guitarrista, você deve saber a quantidade de festival de blues que tem no Brasil? É verdade. Cara, tem muito. Tem uns 200, 300. Blues, mais blues do que jazz, né? Que agora juntou um pouquinho. Tem uns que são jazz e blues e tal. Mas são muitos. Até falando isso pra mim mesmo ali pelo puxão de orelha. Tem muitos. Então, se você toca uma vez em cada um, você tem uma agenda maravilhosa. Então, alguns produtores, algumas pessoas que lutaram mais por esse caminho... Claro, com o auxílio de todo mundo que patrocina, porque sem o patrocínio, sem as pessoas que acreditam, não tem como rodar. Tem o Sesc também, né? Os Sescs, que são lugares, né, que recebem isso, que promovem isso, que fazem esse mecenato há muito tempo. Então, isso abriu um lugar para a música não só instrumental, mas para uma música mais alternativa, para que isso possa existir. Festivais de rock, bandas indie, todo mundo começou a ter... um espaço, pelo menos uma oportunidade do espaço, que antes não existia. Ao mesmo tempo, começou você ver, o Ed Mota foi tocar no Mistura Fina. Se o Ed Mota tocou no Mistura Fina,
quem tocou no Mistura Fina vai tocar onde? Se a Maria Bethânia faz um show no Sesc, o cara que tocava no Sesc vai tocar onde? Vai pro Chimichu. Aí, né? Aí começa braço com braço. Mas nisso a gente foi por fora. Aí pintou o Yamandu Costa, também nessa mesma pegada. Você fez o Yamandu, né, cara? Eu só informalmente. Quem tocou muito com o Yamandu foi o Thiago, do Espírito Santo. E depois o Guto Virt, que é o parceirão dele. Mas aí ele fez carreira, o Hamilton fez carreira. Aí veio o André Memari em São Paulo, veio o Trio Curupira, veio não sei o que, veio um monte de gente trazendo o Trio Corrente. Desculpa, às vezes, falar nome e esquecer alguém, gente, mas começou a ter um movimento forte e que era real disso. E em prol dos músicos e da música por excelência, né? E isso foi gerando, cara. Você vê que tem uma geração hoje que nem toca no mainstream, que nem quer e também não precisa. Então, eu gosto de estar porque eu curto ser versátil. Se você, o Hamilton, ou você, grandes músicos, chegarem para mim e falar, André, seguinte, cara, proposta, a gente vai fazer uma turnê, você vai tocar comigo para sempre, bicho. Você vai ganhar, pô, a sua vida vai ser maravilhosa, Ferrari na porta, mas você não vai tocar com mais ninguém. Cara, eu vou tremer, eu não quero. Nem você, sacou? Então eu gosto de tocar do sertanejo ao pop. Mas todo mundo tem um preço, André. Todo mundo tem um preço. Caraca, todo mundo tem um preço. 100 mil todo mês na conta. Fala, não vai não, André? 100 mil? Não demais. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.